Olá, bem-vindos à aula 15. Aula 15, nós vamos continuar discutindo o ensemble canônico e aprendendo mais algumas coisas que são importantes nesse ensemble e verificando que ele funciona e reproduz o que algumas coisas que nós já aprendemos. Então, veja, como eu expliquei para vocês desde o início do curso, e o curso começou assim, né, em termos da parte de mecânica estatística, o que a gente quer é fazer essa conexão e, quando nós fizemos um ensemble microcanônico, nós vimos que o que a gente precisa é achar o número de estados, a gente aprendeu, gastou um tempo, né, aprendendo o número de estados, achando o número de estados para cada problema. Lá a gente definiu beta, beta é 1 sobre acabou de se manter, que é uma variável bem importante, assim como a temperatura, e a gente viu que, em termos da energia, né, a entropia, em termos da energia, é dada por acabou de se manter log de E. Se você está preocupado que as outras variáveis também vão ser consideradas, você faz log de E, V e N, S de E, V e N. Mas aqui o importante é a variável mais relevante na formulação do ensemble canônico, é entropia e energia, certo? E a gente viu que quando a gente vai para o ensemble canônico, essa mesma conexão aqui agora é feita a partir do peso de Boltzmann, da função de partição. A função de partição agora é a função de NV e T, né? TV e N, né? Então, agora a energia foi substituída pela temperatura como variável de controle, o que é muito útil, porque normalmente a gente olha as coisas em função da temperatura. Mesmo lá antes, quando nós estávamos no microcanônico, a gente fazia coisa com energia, mas a gente virava tudo, invertia as funções e tal, porque, no fundo, né, a hora que a gente quer comparar alguma coisa, a gente quer comparar com a temperatura. E aí a gente viu que, ao fazer esta formulação, de escrever essa função, a gente obteve uma conexão com a termodinâmica, com um potencial termodinâmico que é a energia livre de Helmholtz. Nós mostramos que Z é a exponencial de menos beta F. Ou então, bom, e F é E menos TS, quer dizer, é uma transformada de Legendre, né, que leva você de uma representação de energia para uma representação de temperatura. Ao escrever essa expressão aqui, né, a nossa função fica a função de TVN. Isso é muito importante, isso precisa ser entendido para que a gente não fique fazendo conta sem saber o que está fazendo. É importante saber qual é a física por trás deste problema. Bom, como nós vimos no ensemble canônico, a energia perdeu o pedestal. A energia é algo que a gente não controla mais. A energia não é mais constante. Por outro lado, todas as energias que existem, possíveis no nosso sistema, podem participar, podem querer participar, né? Então, se a energia não fica constante, óbvio que a gente tem que fazer, que a gente já aprendeu em mecânica estatística, a gente tem que calcular o valor médio, a gente tem que saber como que essa energia flutua, já que ela não é constante. Então, isso aqui é um resultado que eu já usei nas duas aulas anteriores, não é? O valor médio é isso, você pega o peso estatístico dividido pela função de partição, para que isso aqui é uma probabilidade, né? Isso está aqui, exponencial de E beta I dividido pela soma, isso é a probabilidade de eu ter o estado EI. Eu multiplico esta probabilidade por esse estado e somo sobre todos os estados, isso me dá a média, a energia média, né? E eu já mostrei isso, já comentei isso. Se você faz a derivada com relação a beta dessa parte aqui em cima, o que acontece? Você entra com a derivada aqui, cada exponencial dessa se deriva, cai um EI, que é esse EI aqui. Então, isso que é a definição de valor médio é obtido para a energia, a gente tomando a derivada com relação a beta da probabilidades, né? Desculpe, só da parte de cima da probabilidade, né? Só desse termo aqui, e divide por esse valor. Fazer isso é a mesma coisa que você tomar o log dessa expressão aqui, essa expressão aqui, ó. Se você toma o log dessa expressão, e aí você deriva o log, derivar o log é fazer 1 sobre a função derivada da função.
Então, ó, isso aqui é derivada da função sobre a função. Então, o log é 1 sobre z derivada disso, que é essa derivada. Né? Porque, veja, o que está aqui é z. Então, a energia média é menos a derivada do log de z. Certo? Então, essa é a definição. Você obtém isso fazendo essa derivada. Você deixa a derivada fora. Isso é derivar o log deste objeto, e esse objeto é z. Então, é a derivada de z. Bom, então, o valor médio da energia é menos a derivada com relação à beta do ln de z. Agora, isso é a mesma coisa que fazer 1 sobre z derivada com relação a beta de z. 1 sobre z derivada é a derivada do log. Tá? Então, tanto faz eu usar isso quanto usar isso. Agora, vejam, esse valor esperado que a gente obteve na mecânica estatística, ele é a energia que o sistema tem, em média. Então, isso aí é identificado como a energia interna do sistema que a gente teve em termodinâmica. Em termodinâmica, quando você fazia termodinâmica, você tinha uma energia que era a energia interna. Né? Quando você está controlando a temperatura, você tem a energia interna, essa energia interna varia. Né? Então, a associação que a gente faz da mecânica estatística, o valor médio da energia no nosso sistema microscópico, eu estou olhando energias microscópicas aqui e fazendo uma média. Esta média ela está associada com a energia interna do sistema quando você faz a termodinâmica do sistema. Então, essa é a equivalência. Então, a distribuição canônica ela implica na distribuição do sistema por todas as energias possíveis, porque cada energia é pesada pela sua probabilidade de ocorrer. De novo, alguma grandeza que varia, você tem que saber, você faz o valor médio, a pergunta é, e esse valor médio? Como é que esse valor médio se comporta? Ele é muito bem definido, ele é largo, eu posso ter estados muito longe do valor médio. Como é essa dispersão? Né? Essa dispersão é pequena, essa dispersão é grande, mas a gente tem que saber como é que é a dispersão. Então, a gente tem que saber calcular a dispersão da energia. Calcular a dispersão da energia é algo que a gente já aprendeu como faz. A gente fez isso no passeio aleatório. Então, veja, você tem uma grandeza. Você faz o delta dessa grandeza ao quadrado e aí faz o valor médio. Isso significa fazer o valor médio deste objeto aqui. Né? É o valor da função menos o seu valor médio. Isso é ΔE. Isso que está aqui no parênteses é ΔE. Aí eu elevo ao quadrado. Aí eu faço a média. Então, você tem que prestar atenção na série de passos que você está fazendo. Bom, eu vou mostrar um resultado aqui que eu já fiz inúmeras vezes, então eu não preciso fazer de novo. Se você abre esse parênteses aqui, você vai obter o resultado que eu vou pôr aqui. Agora, uma coisa importante. Veja, esta grandeza aqui, ela está ao quadrado. E a média é soma desses números. Se isso está ao quadrado, isso é sempre positivo. Então, esse objeto aqui, ele é positivo. Tá? E este objeto, quando a gente abre essa conta e usa o fato que a probabilidade da soma é a soma das probabilidades, a gente chega à conclusão que o ΔE, a flutuação em torno da energia média, é dado pelo valor médio da energia ao quadrado, que é o segundo momento, menos a energia, o valor médio da energia ao quadrado. Isso aqui a gente acabou de fazer essa conta, a gente sabe o que é isso. Isso aqui, bom, a gente sabe escrever, é usar a definição. Então, a definição deste objeto aqui é o seguinte. Este termo aqui é o valor médio de E ao quadrado. Então, isso é 1 sobre Z, soma desta grandeza ao quadrado multiplicado pelo fator de Boltzmann.
que dividido por z é a probabilidade. Então, eu estou fazendo a energia ao quadrado multiplicado pela probabilidade. Ou seja, estou usando a definição de... Isso aqui é uma função, né? E2 é uma função de E. Então, eu estou pegando a função e multiplicando pelo peso, ponderando. Isso aqui vai me dar o valor médio de E quadrado. Esse valor médio, a gente já calculou. O que está escrito aqui, que eu vou levar ao quadrado, é esse objeto aqui, que a gente acabou de mostrar o que é. Então, isso aqui é Z a menos 1, soma do valor médio das energias. Estou usando a definição de E quadrado e aí a definição de E. Agora, este objeto aqui, a gente já calculou e a gente já viu que isso aqui, que eu acabei de fazer, é menos 1 sobre Z, derivada com relação a beta de Z. Então, este cálculo aqui a gente já tem, né? Eu posso substituir esse valor aqui, resolvido isso. O que falta fazer é calcular esse termo. A gente precisa calcular esse termo aqui. Então, vamos ver o que este termo é. Veja, isso é a definição do o que está em cima, né? E ao quadrado exponencial, soma de E ao quadrado exponencial. Isso aqui não é nada mais nada menos do que menos a derivada com relação a beta desse termo, soma de EJ exponencial de menos beta E. Isso aqui, se eu dividir por Z, é o valor médio da energia, né? Mas, ó, o termo que eu preciso é menos a derivada com relação a beta disso aqui. Agora, isso que está aqui, a gente sabe o que é. Eu também posso escrever isso que está aqui, esse termo que está aqui dentro, eu posso escrever como menos a derivada com relação a beta da soma da exponencial. Porque se eu derivar, pensa que não tem esse E aqui, se eu derivar a exponencial com relação a beta, vai cair um E e eu troco o sinal. Então, o que está aqui dentro é menos d de beta da soma disso aqui. Então, eu tinha d de beta, ganhei mais um d de beta, ficou segunda derivada desse. Então, a gente pode escrever o seguinte, quer dizer, se a parte de cima é dada por segunda derivada com relação a z, e eu tenho o 1 sobre z fora, né, que é a minha definição, então, a minha energia ao quadrado, valor médio, ela é 1 sobre z, segunda derivada de z com relação a beta. Então, vocês estão vendo que tudo que a gente precisa calcular acaba virando um cálculo de alguma coisa ligada a z. Foi por isso que, quando começou o ensemble canônico, eu falei, olha, a estrela do ensemble canônico é a função de partição. Tudo acaba sendo escrito em termos da função de partição. Então, ela não é meramente uma normalização, ela é a estrela, né? Então, vocês vejam, a energia que a gente precisa para colocar na nossa expressão é isso aqui, 1 sobre z, segunda derivada, beta, com relação a beta, de z. Agora eu vou fazer a seguinte afirmação. Então, vamos guardar esse resultado. 1 sobre z, segunda derivada de z. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, vamos fazer esta conta. Eu vou fazer a derivada com relação a beta de 1 sobre z, dz, de beta. Quando eu faço essa conta, eu devia ter escondido isso antes de mostrar, mas aqui eu já estou mostrando. Veja, essa derivada é assim. Eu tenho que derivar este produto aqui. Então, eu mantenho esse cara e derivo esse. Vai dar a segunda derivada. Agora, eu mantenho esse cara, 1 sobre z, e derivo este aqui. Então, eu vou derivar... desculpe. Agora, eu mantenho este cara e eu vou derivar 1 sobre z. Quando eu derivo 1 sobre z, dá 1 sobre z2, com sinal trocado, né? Isso é a derivada desse cara. Desculpa. Eu tenho ddz, eu vou derivar 1 sobre z, dá menos 1 sobre z2 ao quadrado. Só que quando eu derivo 1 sobre z, eu tenho que fazer também, eu estou derivando com relação a beta, né? Eu tenho que fazer uma derivada de z, porque eu derivei 1 sobre z, né? Então, eu tenho que derivar z com relação a beta. Quando eu derivo z com relação a beta,
aparece um termo d de beta de z, mas eu já tinha um. Então, fica d de beta, d de z de beta multiplicado por dz de beta, dz de beta ao quadrado. E aí você olha esse resultado e você chega à conclusão que isso que está aqui é o que eu fiz na imagem anterior. Ó. O E médio ao quadrado é 1 sobre Z d2 d beta 2, que é esse primeiro termo aqui. Então, esse cara é EI ao quadrado valor médio. O termo que nós não sabíamos está aqui. E esse termo aqui não é nada mais, nada menos do que o EI elevado ao quadrado, né? Porque eu tiro esse 2 daqui, tiro esse 2 daqui, ponho uma chavinha aqui, tudo isso ao quadrado. Então, é 1 sobre Z d beta ao quadrado. Então, isso aqui é o termo que eu queria. Então, a dispersão é esse termo, compacto. Ele é d beta de 1 sobre Z dz d beta. Agora, isso que está aqui, 1 sobre Z dz de beta, foi a primeira coisa que eu fiz hoje. Isso é menos o valor médio da energia. Então, a dispersão ela é a derivada com relação a beta do valor médio da energia trocado o sinal. Então, a dispersão ela é menos a derivada de beta, derivada com relação a beta, da energia média. Então, você tem tudo escrito sempre em termos de Z. Mas aqui, como o Z tem uma expressão que a gente já mostrou, isso também pode ser escrito só em termos de energia. Mas você viu que, para chegar nisso, a gente usou Z. Z é o objeto que está sempre presente nas coisas que a gente vai fazer. Então, vejam, com isso a gente obteve a dispersão. Então, agora a gente sabe qual que é o valor médio da energia. O valor médio da energia ele é 1 sobre Z dz de beta. Tendo esse valor médio, eu derivo com relação a beta e troco o sinal, isso me dá a dispersão. Certo? Muito bem. Então, veja, flutuação e calor específico. É sempre bom isso aí, porque o calor específico a gente mede, né? Então, se eu relaciono o calor específico com as flutuações, fica claro que o calor específico é uma segunda derivada, né? Mas veja, se eu identificar o valor esperado da energia com a energia média termodinâmica, né, eu posso dizer que este resultado aqui é menos a derivada em relação a beta da energia interna. Certo? Bom, a energia interna, se eu troco a variável, é muito útil fazer derivada com relação a beta. Mas, às vezes, é melhor você voltar para a temperatura. Então, para voltar para a temperatura, eu faço d beta dt, du dt, né? Troco a variável aqui, certo? Eu faço du dt e d beta dt. Aí, a gente faz aquela continha, que é o d beta dt ou t d beta, e a gente vê que quando eu faço a mudança de variável, eu já fiz isso várias vezes, né? Quando eu faço a mudança de variável para a temperatura, onde tinha menos d de beta, aparece um Boltzmann t ao quadrado, né, da derivada do beta. A derivada do beta é 1 sobre t. Então, quando você deriva com relação a t, fica 1 sobre t ao quadrado do beta, né? Aí você inverte, troca o sinal. Então, quando eu derivo com relação a beta e eu troco para derivar com relação a t, eu ganho um termo Boltzmann t ao quadrado. E aí eu tenho que fazer a derivada de U com relação a t. Derivada de U com relação a t é o calor específico. O calor específico é N vezes o calor específico. O calor específico é por partícula. Eu estou fazendo o sistema todo, então isso aqui é N vezes calor específico, CV pequeno. Então, veja, isso aqui é N, Boltzmann t ao quadrado, CV ao quadrado. Bom, o calor específico é maior que zero, né? Isso aqui prova que o calor específico é maior que zero, porque essa grandeza, como eu falei para vocês, essa grandeza é maior que zero. Tá? Então, o calor específico é positivo, né? E aí eu posso fazer o seguinte, a gente pode pegar esse objeto aqui, esse objeto está ao quadrado, né? Então, eu pego, tiro a raiz quadrada dele e divido pelo valor médio da energia. Então, isso é dividir este termo aqui por N vezes a energia média, que é U.
pequeno, né? Isso aqui é n vezes u pequeno, tá? Isso é finito, isso é finito. Eu estou numa certa temperatura. Eu tenho a raiz de n e n. Isso aqui se comporta como 1 sobre n. Então, isso significa... Veja, isso aqui é o calor específico, né? Isso significa que o desvio relativo, no limite termodinâmico, ele tende a zero. Tá? Então, a largura da minha distribuição de energias, ela vai ficando cada vez menor. Por isso que tratar valor médios na termodinâmica funcionou, porque se tem uma dispersão pequena. Tá? Então, veja, a gente obteve o valor médio da energia, a gente obteve o valor médio, a gente obteve a dispersão, o quanto esse valor médio flutua, e a gente viu que essa dispersão está associada a uma grandeza, que é o calor específico. Tá? Então, toda aula a gente aprende alguma coisa do funcionamento desses ensembles, como que ele se relaciona com os experimentos, né? Isso, então, é a descrição microscópica que a gente está fazendo, e a gente, com isso, vê que as coisas funcionam, que as dispersões são pequenas. Então, estamos caminhando bem. Muito bem. Agora, nós vamos revisitar o sistema de 2 níveis. O sistema de 2 níveis, ele perfeito. O sistema de 2 níveis é aquilo que eu falei para você. Ou o sistema está no zero, ou o sistema está na energia E. E a gente viu que a gente descreve esse problema usando essa variável aqui, que é 0 se eu estiver na energia do estado fundamental e é 1 se eu estiver na energia E. E aí, a energia total do meu sistema, eu tenho N partículas, é a soma em N da energia multiplicado por esse número aqui, que diz se está na energia de cima ou está na energia de baixo. Você somar tudo isso aqui, dá a energia do seu sistema. Né? E você tem que somar sobre todos os T's, sobre T1, sobre esses dois estados para a primeira, para a segunda, até a enésima partícula. E agora, nós estamos no ensemble canônico. Então, o que nós queremos? Nós queremos encontrar a função de partição. Função de partição global. A função de partição global é você somar sobre a ocupação de cada um dos sítios, isso aqui é a ocupação de cada um dos sítios, pode ser 0, 1, da exponencial de menos beta esta energia. Então, se eu substituo esta energia aqui, eu posso escrever isso aqui, olha, essa chavinha significa que eu tenho que somar no T1, no T2. O que eu tenho que somar? A exponencial de menos soma em I de 1 até N de beta E TI. Isso aqui é beta multiplicado por essa energia. Agora, veja, eu tenho exponencial de uma soma, exponencial de diferenças, né? Quando eu tenho exponencial de uma soma, exponencial de diferenças, eu posso escrever isso como o produto das exponenciais. Então, isso aqui fica... Isso aqui pode ser escrito como um produto de exponenciais. Então, isso significa que se é um produto de exponenciais, eu tenho... Elas são todas iguais, não é? Veja. Se eu pegar uma exponencial dessas aqui, tiro a soma, fica beta e TI, o sinal menos, né? O TJ. Aí depois eu vou ter o TJ mais 1. E eles são todos iguais, né? Então eu tenho N, a hora que eu faço a exponencial do produto de cada um desses termos aqui, eu tenho N termos iguais, típicos. É o átomo típico. Então, vejam, Z é Z1 elevado a N. Eu tenho NA, N partículas, e eu tenho N exponenciais, um produto de N exponenciais. Então, o Z1, que eu tenho que somar, para aquele TI, eu nem ponho mais índice, né? Para um T qualquer, o termo que eu preciso para uma partícula é somar a exponencial de menos beta e T.
sobre todos os t's. Só que t é 0 e 1. Né? Então, eu somo isso. Quando t é 0, dá 1. Quando t não é 0, dá a exponencial de menos beta-e, quando ele é 1. Então, esta é a função de partição para uma partícula, que já apareceu quando a gente fez um ensemble número canônico. Então, olha, isso aqui é a função de partição para uma partícula. O que eu quero é ZAN. Então, ZAN é essa chavinha aqui elevado a n. Então, nós temos a função de partição do nosso problema. Como é que a gente faz a conexão com a termodinâmica? O que a gente quer é a função f. Uma vez que eu tenho z, eu tenho f. E f, eu vou querer f independente no limite termodinâmico. No limite termodinâmico, a gente faz menos 1 sobre beta, limite, quando n vai para infinito, de 1 sobre n, ln de z. Se eu pegar aquela função que eu escrevi aqui, que é a função z está elevada a n. Quando eu tomo log, o n cai na frente. E aí ele cancela esse cara aqui. Aí eu só fico com o log de z1. Tá? Então, veja, 1 sobre beta. 1 sobre beta acabou de se manter. Então, é menos, acabou de se manter, ln da função de partição, de uma partícula. Tá? Então, isso aqui é por partícula, isso aqui está no limite termodinâmico. Né? Já fiz a conexão com a termodinâmica. Então, agora, a gente pode, se a gente diferenciar a energia livre, a gente obtém a entropia. Então, menos, a gente mostrou isso nas aulas anteriores, menos dF dt é a entropia. Então, eu vou derivar esse cara aqui. Bom, derivar esse cara é derivar T, e aí eu fico com menos K Boltzmann ln dessa expressão. Primeiro termo. Segundo termo, eu faço menos K Boltzmann e eu derivo o ln. Quando eu derivar o ln, vai dar 1 sobre essa expressão. Aí eu tenho que derivar o que está aqui dentro, ou seja, eu tenho que derivar a exponencial, e aí dá a própria exponencial em cima, e aí eu tenho que derivar isso com relação à temperatura. Eu tenho que derivar 1 sobre T, que dá 1 sobre T2. E 1 sobre T2 cancela esse T e fica 1 sobre T no denominador. Tá? E os sinais. Então, ó, a primeira derivada, derivei T, deu isso aqui. Troquei o sinal. Aí eu mantenho T, derivo isso aqui, dá esse denominador. Eu derivo isso, dá esse denominador. E aí eu derivo isso, dá 1 sobre T2 com epsilon, e acabou de se manter, que mata esse acabou de se manter, um T cancela, fica E sobre T. Então, pegar essa função e derivar, dá isso. Então, esta é a entropia já em função da temperatura. Então, vocês veem que no ensemble canônico, você obtém a entropia, você já obtém ela como função da temperatura, que é uma coisa boa, né? Então, tendo isso, a gente pode olhar essa entropia aqui, né? E fazer T ds dt. Se eu derivar essa expressão com relação à temperatura, agora eu tenho o calor específico. Né? Isso aqui, essa conta, a gente fez lá no ensemble canônico. Eu digo para vocês, façam essa derivada aqui agora, né? Isso fica como exercício, e você vai chegar à conclusão que a derivada, o CV, que acabou de se manter, epsilon ao quadrado, exponencial por esse termo. Isso aqui é o calor específico de Schottky, que é aquele que começa em 0, sobe e vai para 0. Né? Então, chegando nesse ponto, você volta no ensemble canônico e vê toda a física que está por trás desta entropia, deste calor específico, e você vê que eu obtive o mesmo calor específico que eu tinha no ensemble canônico. Isso mostra a equivalência dos ensembles. Né? Agora, vejam, quando eu tenho a entropia e a função F, eu uso a relação termodinâmica para achar a energia. Né? F é U menos TS. Então, eu jogo esse TS para o lado de cá, eu tenho F. Eu tenho S, que eu acabei de fazer. Multiplico por T, isso me dá U. Então, essa conta simples, que é pegar esta entropia, eu multiplico essa entropia por T e subtraio do F que está na imagem anterior, que é basicamente isso aqui multiplicado por T. Então, se eu passo esse cara para cá e faço essa soma, né? Isso mais isso,
eu obtenho que a energia é isso. É muito simples, vocês façam essa conta. Então, esta é a energia em termos da temperatura. Para a gente obter essa energia antes, a gente teve que inverter uma expressão de um sub T, tal. Chegou isso aqui. Então, esta é a energia do nosso sistema, que a gente discutiu. Então, essa energia aqui é a energia que nós obtivemos no ensemble microcanônico e que corresponde a você multiplicar P1, essa probabilidade pela energia zero, e multiplicar essa probabilidade pela energia E. E aí você obtém esse resultado. Eu antecipei, quando eu fiz o sistema de 2 níveis lá, eu antecipei que isso aqui era uma probabilidade. Então, isso aqui são os fatores. Isso aqui é o fator de Boltzmann, né? Isso aqui são as probabilidades dos possíveis estados por partícula, já que a gente não tem interação entre as partículas. Então, veja, se eu agora fizer o exercício contrário, se eu inverter essa temperatura, posso fazer esse exercício, que eu vou deixar isso como exercício para vocês. Você inverte isso aqui e encontra T. Aí você encontra essa expressão, que foi a expressão que a gente começou a fazer a física desse problema lá no ensemble microcanônico, quando a gente derivou a entropia, a gente obteve a entropia como função de energia, derivou e obteve 1 sobre T. Né? 1 sobre T é dado por isso aqui. Tá? Então, a gente pode pegar agora e obter a entropia. Porque 1 sobre T é menos a derivada da entropia com relação à temperatura. Né? Então, se a gente virar isso aqui ao contrário, agora a gente acha a entropia, que é dada por isso, né? Integrar esse termo. É dada por isso. Tem várias maneiras de fazer, vocês têm esse exercício para fazer. Mas essa é a entropia. Ó, no ensemble microcanônico, nós começamos com isso aqui. Esse foi o início do ensemble microcanônico. A partir daqui, a gente derivou esse cara, obteve essa temperatura, aí a gente inverteu essa temperatura, obteve esta energia, e aí, a partir dessa energia, a gente foi lá e calculou o calor específico. Agora, a gente fez um caminho diferente, mas você vê que, apesar de fazer isso, depois eu voltei e cheguei no início do que era o nosso resultado inicial do outro ensemble. Então, isso aqui mostra, esse exercício mostra a equivalência dos ensembles. Todos os resultados que a gente obteve de novo, só que a gente obteve novos resultados e obteve o calor específico a partir de um resultado novo, né? E foi a entropia direta em função da temperatura. Então, isso aqui mostra a equivalência dos ensembles e mostra a beleza da estrutura dos ensembles, né? Eles são equivalentes para o mesmo problema. Muito bem. Só lembrando vocês, a gente falou numa aula anterior, de vez em quando eu falo de novo umas coisas, porque é importante, eu não sei se da primeira vez que a gente fala fica ou não, mas quem primeiro apresentou a entropia, a gente acabou de ver um monte de entropias agora, enfim, mas quem inventou a entropia, quem descobriu a entropia, no fundo foi o Carnot. Quem verbalizou foi o Lord Kelvin, tudo, mas a conservação estava aqui. Né? No ciclo de Carnot, a troca de calor dividido pela temperatura onde você troca calor. A troca de calor onde você faz isso nessa outra temperatura, muito importante, você só troca calor com temperatura constante. E aí você muda o sistema sem trocar calor. Então, esta é a maneira mais eficiente de você fazer um ciclo termodinâmico. O Carnot inventou isso, né? Fantástico. E aí a gente mostrou que a variação da entropia é Q sobre T. E se ela é infinitesimal, um sistema reversível, o ds é dq sobre T. Então, isso é a definição de entropia termodinâmica. A partir daí, toda a termodinâmica fica escrita em termos da entropia. Muito bem. O que nós mostramos até agora? Nós mostramos que um sistema isolado, se eu tenho N, eu tenho a entropia. Direto, eu tenho a entropia. Né? E se eu estou agora no ensemble canônico, eu mostrei na aula passada que a entropia, que agora eu vou chamar, dando uma chance para o Shannon, entropia de Gibbs-Shannon é dada por isso. Eu provei esse resultado, eu provei que esse resultado generaliza isso, e mais do que isso, essa é a entropia no ensemble canônico,
E esta é a entropia no ensemble, desculpe, no ensemble canônico, essa é a entropia no ensemble canônico, e eu mostrei para vocês que essa entropia aqui, ela é a maximização da entropia se os P's tiverem esta definição. Então, isso aqui é uma equivalência. Ou seja, se eu estou trabalhando numa formulação em que as probabilidades de cada um dos estados acessíveis ao nosso sistema é dado por isso, não precisava ser isso, mas é dado por isso, isso é a receita do ensemble canônico, tem toda uma física, isso leva a esta entropia. E essa aqui é a entropia máxima que você tem quando você está no ensemble canônico. Você calcula a entropia máxima a partir de pegar todos os PIs e tomar ln de PI multiplicado por PI. Isto é a entropia de Gibbs-Shannon. Aí tem, então, a afirmação do Cetina, que é muito pertinente, que eu já comentei, mas vou falar de novo, é que pela segunda lei da entropia, pela segunda lei da termodinâmica, a entropia sempre aumenta. Então, essa expressão que a gente acabou de escrever, ela pode ser usada mesmo que você não esteja em equilíbrio, mesmo que os P's não sejam os P's canônicos. Vamos dizer que você tem uma descrição das probabilidades de cada um dos estados. Por alguma razão, você conseguiu achar isso aí. Não é? Aí você pode fazer essa conta e isso vai te dar entropia para essa situação. Para esses P's, a entropia vai ser essa. Agora, o que a gente acabou de falar na imagem anterior é que esta entropia, se os P's são os P's do ensemble canônico, essa entropia é a máxima que a gente obtém. Mas isso aqui é uma maneira de quantificar a entropia sempre. Isso vai além, então, do ensemble canônico. Foi feito no ensemble canônico, mas vai além. E essa expressão é a mesma coisa que fazer o valor médio desta função. Né? Então, a entropia... Então, vocês veem que a entropia que surgiu aqui, nesses dois contextos, ela é mais geral. E ela é mais geral quando você analisa por essa expressão. E aí, o senhor Claude Shannon, em 1948, entre um passeio de bicicleta e o outro pelos corredores da Bell, jogando bolinhas, né? Ele gostava de jogar bolinhas andando num monociclo lá, para se distrair. Então, entre uma andada de monociclo e outro, ele falou que você podia usar uma entropia para estudar a informação. Isso é a entropia da informação, PI ln de PI, que é exatamente o que foi feito 40 anos antes pelo Gibbs, né? Só que ele falou que, olha, nós vamos fazer, já aqui a gente está interessado em informação. Então, nós vamos fazer isso na base 2, nós vamos fazer isso no sistema binário. Então, eu tenho que, se eu mudo isso aqui, em vez de ter o K de Boltzmann, como eu não tenho temperatura, eu vou usar o K que eu quero. Então, eu uso o K, que se chamou K de Shannon, que faz com que o K de Shannon é 1 sobre log de 2. Se eu uso isso aqui e troco esse ln para log na base 2, essa troca me dá um termo log de 2 que cancela esse cara. Então, a entropia de Shannon é a entropia usando log com um coeficiente que não é o K de Boltzmann, é o K de Shannon, que é o bit, né? A unidade de entropia da informação. E aí eu posso escrever direto se eu fizer log na base 2. Tá? Então, como vocês veem, a entropia de P1, P2, Pn pode ser escrita assim. Esta é a entropia da informação, que ele põe essa constante. Ou escreve assim, mais essa entropia aqui, que, como eu falei já, então, o Shannon percebeu que a entropia era mais geral do que a entropia como apareceu lá. Mas lá ela aparece de uma forma bastante bem definida, né? Mas é o que, então, se argumenta hoje, com tudo o que aconteceu, e o Cetina argumenta isso muito bem, que a probabilidade escrita dessa maneira, ela descreve situações muito além da mecânica estatística. E foi o Shannon que usou essa ideia para estudar a teoria da informação. Tá? Muito bem. Então, a entropia da informação diz isso aqui. Ó. A entropia ela é máxima quando todas as probabilidades são iguais. Corresponde a um ensemble microcanônico. Né? Então, o S de P, se todo mundo é o mesmo valor, isso aqui, essa entropia é maior
que uma entropia quando os P são diferentes. E a entropia não é afetada por estados de probabilidade zero, e a entropia muda com probabilidades condicionais. Tá? Então, isso aqui é alguma coisa sobre a teoria da informação, como que a entropia evoluiu. Né? Então, com isso, eu termino a aula de hoje e lembro vocês, de novo, que, pelo amor de Deus, não me falem que foi o Shannon que inventou essa expressão. Ele usou uma expressão que já existia no Gibbs. Quem fez essa expressão foi o Gibbs. Tá? Esse é o erro que os alunos que não assistem o meu curso fazem. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais do ensemble canônico. De fato, nós vamos continuar estudando o ensemble canônico até durante muitas aulas, porque daqui um pouco nós vamos ver que com o ensemble canônico eu tenho uma maneira de ir além dos sistemas que são não interagentes. Eu vou poder levar em conta a interação de uma forma muito elegante usando o ensemble canônico. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.